Senhor a todos os ouvintes da Voz do Evangelho. Hoje começa mais um programa, né? Hoje mencionando a data comemorativa que foi aí segunda-feira passada, mas todos os dias é comemorado o Dia dos Avós, né? Dia 26 de julho é dado pela ONU, comemorado o Dia dos Avós. E aí, mas todos os dias é o Dia dos Avós e também foi posta essa data e o PROL, que falam, né, que eram avós de Jesus, né, a Igreja Católica fala sobre isso, entendeu? E fala que também de uma senhora portuguesa, Dona Elisa Couto, se eu não me engano, que ela era considerada como Dona Ninhas, que ela via que os idosos naquela época, muitos anos atrás, né, há mais de 20 anos, bota aí séculos, eles não eram muito valorizados. Então, ela começou a cultivar essa data para as famílias terem uma afetividade, memorização, né? Fazer memórias afetivas, né? E tudo mais. E ela começou a se empenhar, viajou a vários países, e de 20 anos para cá, quer dizer, estamos no ano de 2026, então, desde 1996, mais ou menos, ela conseguiu ser aprovado, e aí, agora foi, né, a ONU pegou a data. Hoje, realmente, antigamente, né, na minha época, assim, de adolescente e de criança, eu não via muito essa comemoração do Dia dos Avós, bem pouco, ou quase nada. Mas, hoje em dia, praticamente, quase todo, assim, vamos botar aí por baixo, 70% das escolas comemoram, as igrejas é mais abrangente também, muita coisa, independentemente que veio assim meio que intitulado pela Igreja Católica, né? Mas os evangélicos adotaram de bom grado, quase todas as religiões adotam de bom grado. Então, nós vamos estar falando, a Bíblia também fala sobre os avós. E a Bíblia diz, né? Aqui que vai ser o texto base, vamos finalizar com outro que é de Provérbios, o mais conhecido. Mas o texto base está aqui em 2 Timóteo 1, 3 ao 5, diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Né? Isso é Timóteo falando aqui nas cartas paulinas, através da inspiração pelo apóstolo Paulo. Que quem escreveu foi Paulo, mas por Timóteo falando, né? Tanto que diz aqui: desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo falando para Timóteo, o apóstolo Paulo naquela ocasião estava reconhecendo, né, que a família de Timóteo ela era bem sólida, né? Ela era bem funcional, né? Então, hoje em dia a gente está em desuso falar família desestruturada, né? Então a gente tem em desuso falar família estruturada. Então é famílias sólidas e família funcional, né? Então, o que acontece? Vamos obedecer às leis dos homens e também, né, às ordenanças divinas, né? E aqui o apóstolo Paulo ele elogia a família de Timóteo sólida, ele até afirma, né, que ele traz boas memórias do que ele vê, né, da mãe e da avó de Timóteo, né? Ele até fala aqui, ó, dou graças a Deus, ou seja, ele abençoa a vida dessas sábias mulheres, né? Que está aqui, olha, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Então ele vê a importância dessas duas mulheres, né, que são a família de Timóteo, a mãe,
né? Que era Eunice, e a avó que era Lloyd, porque assim, há pequenas pesquisas, né, consta que a primeira a fazer menção do cristianismo dentro da sua casa e passando isso para os seus antes queridos foi a avó Lloyd. Ela que foi alcançada pelo evangelho de primeira instância, e ela foi passando os ensinamentos religiosos, as tradições, que eram as tradições, né, culturais e religiosas daquela época, né, do Deus que ela servia, o único Deus, que é o que a gente serve, de Israel, para o neto, que era Timóteo, e para a sua filha, que era Eunice. Então, aqui a Bíblia é bem enfática em falar, né, que ela tinha bons precedentes, né, tanto que alcançou também a memória do apóstolo Paulo, que ele era romano, mas ele via isso e depois ele passou a ser um de nós, né, deixou de ser salvo por Paulo, e ele lembrava com precisão e conjecturo eu que até com afetividade que tinha pelaquela família de Timóteo, a quem era um dos seguidores de Paulo. Timóteo, ele ensinou Timóteo muitas coisas, tanto que ele deixou, se eu não me engano, uma das igrejas que ele fundou em alguma viagem dessas paulinas que Paulo fez, né? E menciona Timóteo em duas cartas paulinas, né? Que leva o nome dele, que é o 1 Timóteo e 2 Timóteo. Ele deixou uma igreja com Timóteo para ser, bom, pastor, né? Então, é que o apóstolo Paulo ele só fundava, mas não fincava, né? Ele instruía, ensinava pessoas para ficar no lugar, que não era lugar dele, que ele era de passagem. Então, para fazer raízes ali. Então, a confiança que ele tinha naquela família, né? E ele via com memórias aqui, ó, eu faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, porque sirvo com uma consciência pura. Ele via pureza na transmissão dos princípios religiosos, bíblicos, dos princípios, valores, né, e tradicionais daquela família naquela época, né? Então, aí ele diz aqui, ó, a quem desde os meus antepassados, quem era o antepassado dele? Era a vida pecaminosa que Paulo tinha como Saulo, né? Quando ele era aquele soldado romano, né? Todo o pessoal temia ele, todo mandão, mas ele trazia à memória que o proceder daquela família era diferente, até quando ele era soldado. Ou seja, não tinha, vai ver que não tinha medo dele e nem se rendia aos preceitos que ele, naquela época, liderava lá, né, naquele país. Então, aqui diz assim, desejando muito ver, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Então, ele via em algum momento que elas tinham lágrimas, né? Ensinando Timóteo de criancinha, desde pequenininho, porque Timóteo, diz a Bíblia, que Timóteo, ele sempre foi orientado desde pequeno pela avó Lloyd e pela mãe Eunice. Então, ele foi criado dentro do cristianismo desde criança, desde pequeno. Bem diferente de Paulo, que Paulo veio depois, né? Todo mundo conhece a conversão dele, que é lá em Atos 9 todinho, e vem transcorrendo as cartas paulinas todas, né? Então, que de perseguidor ele virou perseguido, né, no Evangelho. Então, todo mundo conhece isso. Então, acredito eu que Timóteo também via ele de um jeito e depois de outro, mas a família de Timóteo era uma referência ali naquele lugar. E é bom, né, a nossa família ser referência em algum lugar que nós estejamos, a começar dentro do vilarejo onde moramos, né? Seja no nosso bairro, na nossa quintal, vila, cortiço, que hoje em dia não existe mais, mas antigamente tinha muito, né? Cidade, país, a gente tem que fazer referência e o diferencial naquele lugar, na igreja, principalmente no nosso trabalho, na nossa escola, que é onde a igreja não está muito presente. Um ou outro pode estar trabalhando com a gente, né? Que vem a ser até da mesma igreja que nós,
ou de uma outra denominação, mas sabemos que a maioria do nosso trabalho não propaga a mesma fé que nós. Então, nós temos que fazer um referencial e a diferença naquele lugar, para eles verem, nossa, mas ali tem uma diferença. Nossa, mas ali é algo que eu preciso aprender, né? E a gente, com respeito, procurar ensinar na melhor direção, com cuidado, com cautela, né? Sendo meigo nas palavras, suavidade, na abrandância da diligência do que vai ser mencionado da Bíblia, para não fazer menção errada de coisas que interpretação é equivocada, tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que pedir ao Espírito Santo toda uma verbação, toda uma direção, e se Deus não falar, não fala nada, fica quieto, porque o melhor testemunho muitas das vezes é de boca calada, né? Que ali eles vão ver, nossa, mas por que ela está calada? Ou ele está calado? Aí eu vou ficar pensando, e o próprio Deus já está falando, porque Deus age no silêncio também. Ah, mas não, irmã, não, irmã Taeli, não. Deus agiu em silêncio aqui, por exemplo, na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Foi quando Deus ficou calado naquela época. E daí, medida de séculos, de um século para o outro. Quando Deus começou a falar, que foi quando mandou Jesus, viveu na terra, o nascimento, aquela coisa toda. Então, Deus age por diversas formas. Nunca fazer pelo nosso próprio entendimento, pelos nossos próprios atos, forças. A gente tem que ter cuidado, né? Para não pecar nos nossos pensamentos, ações e obras, né? E ter todo um cuidado com as leis vigentes que o nosso país nos rege. A gente tem que ter esse cuidado também. Né? Nessa aí, falando de qualquer maneira, e daqui a pouco a gente está sendo enroscado numa lei aí e você vai ter que cumprir. Porque o servo de Deus tem que cumprir, ou vai ser um foragido da lei? Não pode, né? Então, né, irmãos? Hoje em dia tem toda uma sabedoria, e bem dizer, a gente teve que buscar o discernimento, entendeu? Né? A sabedoria, ela começa com o nosso bom entendimento, né? Então, aqui finaliza assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. É que tudo isso que foi mencionado. A nossa fé genuína, alicerçada, fincada. A nossa fé ela não precisa nem ser falada. Nossa própria ação ida e vinda de algum lugar, a gente já está fazendo uma fé sólida. Porque o muito falar também atrapalha. Né? A gente pode estar falando, vivendo aquilo, e a tua fé sendo o quê? Sendo a prova, né? Tem gente que fala, eu sou isso, sou aquilo, eu prego, eu tenho revelação, eu faço marcha, eu sou missionário, eu sou isso, mas tu vai ver as ações e obras da pessoa, não está dizendo nada daquilo. Meus irmãos, fuja desses. Porque arapuca, ainda pode te levar junto para uma enroscada final, buraco, inferno total. Então, aqui, olha, diz que a qual, né, a fé não fingida, a qual optou primeiro em tua avó, Lloyd, né? Lloyd não, é Lloyd. Primeiro foi ela, foi alcançada, depois ela, com as atitudes, foi alcançando a filha, que já foi desde pequena ensinando Timóteo, que todo mundo provavelmente morava assim na mesma casa, né? Porque o conjuntura eu não diz isso, eu que acho, né? E aqui diz, estou certo de que também habita em ti. Então está certo de que também está habitando em Timóteo. Né? Paulo tinha certeza que aquela fé não fingida que ele via na família habitava em Timóteo. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento aos modelos de vivência que a gente vê ao nosso lado. A gente deve nos questionar assim, mas será? Porque tem gente que fica vendo tanto, né? Assim, fica assim, comparando a sua vida com do outro,
Mas diz um ditado secular que diz que o telhado do vizinho ele é sempre melhor do que o do outro, né? O telhado do vizinho ele é sempre de vidro, mas pode ser quebrado, né? O vidro ele pode ser quebrado um dia. Às vezes a gente está olhando de um ângulo que a mancha está vindo de dentro do telhado do vizinho, a gente está pensando que a mancha está vindo de dentro da nossa casa. Olha aí, como a gente tem que vigiar. Às vezes é o vidro do vizinho que está sujo, a gente, por olhar tanto para a vida do vizinho, a gente está pensando que é a nossa vida que está suja. Mas aí a gente acaba pecando por ficar, né, comparando a nossa vida com do nosso próximo. Então, a gente tem que ter sabedoria, né? O princípio que Deus nos dá a todo momento é obediência. Em segundo, sabedoria. Em terceiro, discernimento. Meus irmãos, se cada um de nós tivesse esses três primórdios nas nossas vidas, com certeza a gente vai atingir o céu limite da nossa fé e da nossa vida secular bem-sucedida, que a Bíblia diz que aquele que está em Deus, ele é um bem-sucedido em todos os parâmetros, seja na vida secular, seja na espiritual, seja na financeira, seja na afetiva, na sentimental, seja em todos os parâmetros, vai ser bem-sucedido, porque a Bíblia fala que aquele que está em Deus, ele é bem-sucedido. E com esses princípios aí, olha, a gente tendo obediência, o que eu vejo de Deus está obedecendo o que Deus quer, tá nos dirigindo da forma que Ele nos ordenou. A gente está tendo sabedoria para falar, para direcionar, para comunicar, para levar a palavra, porque de qualquer maneira, né, grossamente, né, muitas pessoas antigamente perderam muita oportunidade de alcançar almas por ser ignorante na fala, nos jeitos, e tendo discernimento daquilo que está fazendo, exercendo, com o que Deus colocou nas tuas mãos, meus irmãos, é vida plena, plena sucedida, entendeu? De pleno gozo, entendeu? Da gente ficar em paz, pleno gozo, vivendo aquilo que Deus nos colocou sucessivamente sucedido. Então, meus irmãos, para finalizar aqui na conclusão, a Bíblia diz que a coroa dos idosos são os netos, né? Então, há algumas traduções diz que a coroa dos velhos, né? Mas como está em desuso também falar a palavra velha, temos que ter o cuidado. Aí também fica a dica na lei que não pode chamar mais ninguém de velho, que a lei te proíbe contra isso, e o outro pode arcar as consequências judiciais, juridicamente mesmo, tribunal. Então, a Bíblia está se reformulando, porque naquela época o português era arcaico, agora o nosso português ele diz idoso. Então, a coroa dos idosos são os netos, né? Então, que a gente possamos ser bons pais. Primeiro, né? Primeiro, a escala da vida é assim, que nós possamos ser, na medida do possível, né? Filhos adequadamente, né? De acordo com o que você tem que ser como filho mesmo, né? Então, que possamos ser bons pais, que possamos ser aqueles filhos que dá acolhimento e que também saiba proporcionar, né, uma ajuda sempre que lhe for necessário, que a Bíblia fala, né? A Bíblia diz, faz parte do 10º mandamento, que não é lei, mas não é tipo assim, mandando. São pequenas proteções de bênçãos que a Bíblia te proporciona nos 10 mandamentos, que ele diz que é honrar pai e mãe, e teus dias serão prolongados na terra. E isso a Bíblia te garante, que quem honra, e honrar é o quê? Honrar, meus irmãos, é dar suporte, entendeu? Honrar, em palavras atuais, é
dar suporte. Incluir, acolher, abraçar, entendeu? Ajudar no que for necessário. É claro que nem tudo vai estar em nossas mãos, porque isso 100% é Deus. Nós somos meramente, botamos aí por baixo, eu coloco por baixo 60%. Ainda tem muito que melhorar, amadurecer, né? Estamos amadurecendo aí, entendeu? Mas a gente tem que dar, hoje em dia, honrar pai e mãe, em outras palavras, é dar suporte. Teus dias se prolongarão na terra. Quantos dias, quantas horas, quantos minutos, eu não sei. Deus é quem sabe, acho que Ele te garante que se estiver acontecendo isso, né, obedecer, né, naquilo que lhe é sempre direcionado, na medida do possível, você vendo que pode obedecer, porque, meus irmãos, tem uns pais aí que também deixam a desejar, né? Muito. Então a gente tem que ter cuidado. Deus está falando que é para obedecer, Deus está concordando, obedeça. Vai que vai ser bênção na tua vida, teus dias serão prolongados. Então, a linhagem, né, da vida, ela é assim. Os filhos dando suporte para os pais. Aí nós depois vamos deixar de ser, aliás, vamos continuar sendo filhos a vida toda, mas viraremos pais também, como já sou mãe, então que possamos ser bons pais, boas mães, bons pais, né, no geral, no conteúdo paternal, maternal, porque assim, com certeza colherão excelentes frutos de vivências, aqui ó, de vivências, sabe o que está escrito aqui? Antepassados. De vivências antepassadas. Que são o quê? Os netos. Os netos que estarão sempre do seu lado, os netos te prestando, sempre te socorrendo quando necessário, os netos, né, sempre lhe dando, assim, o tempo, né, de qualidade de vida, uma qualidade de tempo adequada com a presença deles, porque não tem nada coisa melhor nas nossas vidas do que a gente ter a presença da pessoa. O virtual é bom, meus irmãos? É igual nós estamos falando aqui. Eu e os amados irmãos aí do outro lado da tela. Porém, o presencial, ele ainda é primordial. Não podemos apagar o presencial para o virtual completamente. Aí hoje em dia vivemos num mundo intelectual, sabemos disso, um mundo que está regido aí sobre IA, né, inteligência artificial, um mundo tecnológico, mas jamais substituirá a presença presencial, que é essencial na vida de qualquer ser humano, com um abraço, um afago, um carinho no rosto, um beijo na testa, que não tem nada a ver com Judas. Naquela época, Judas pegou Jesus dando um beijo na testa. Hoje em dia, um beijo na testa significa respeito, ou um beijo na mão, né? Ou simplesmente, né, aquele respeito que a maioria, às vezes você não tem família que não é assim, né, dada esses afetos, mas o respeito é um referencial de grande porte no lugar onde está. E, queridos irmãos, até que Deus me deu, possamos ficar com essa palavra. Graça e paz a todos. Vou estar chamando aqui o irmão Paulo Victor para estar concluindo com uma oração e dando os avisos finais semanais. Graça e paz a todos. Irmão Paulo Victor, por gentileza. Pode ser, meu filho. Boa noite, gente. Bom, estaremos orando aqui agora. A nossa questão só santificado seja o seu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite e essa linda palavra que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado. E abençoe essa semana que está por vir, Senhor. Senhor, a gente quer te pedir, Senhor, que esses acontecimentos que aconteceram de quarta-feira para cá, Senhor, que não se repete mais, Senhor, nem os apagões, Senhor, porque muita gente sofre com essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. E esse foi mais um A Voz do Evangelho. Graça e paz.